Irmãos, muito boa noite a todos. Uma alegria reencontrá-los e saber que vocês permaneceram animados de ontem para hoje. Nosso curso se chama Apologética e Cosmovisão Cristã, amando a Deus de todo o entendimento. Ontem eu disse que tinha um plano que era trabalhar ontem com o conceito de apologética, depois trabalhar hoje à noite com o conceito de cosmovisão, e amanhã, então, trabalhar um pouquinho com algumas aplicações, dar alguns exemplos de como é que esse conceito que nós vamos trabalhar hoje nos ajuda no desafio apologético que temos de nos relacionar com a cultura, não é? Ou no desafio de apologética cultural, foi esse o termo que eu usei ontem. Contudo, eu vou fazer uma pequena mudança, porque eu fiquei relativamente satisfeito com os dois primeiros movimentos que nós fizemos ontem, que foi o movimento de definir a apologética. Acho que conseguimos cobrir isso com relativa precisão durante o dia de ontem. E também acho que ficou claro como a apologética se relaciona conosco individualmente. Quando trabalhamos com 1 de Pedro, capítulo 3, e vimos a questão do imperativo apologético, aquela ordem que Pedro dá para que nós estejamos, ou para que nós santifiquemos a Cristo como Senhor em nosso coração, estando preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. Mas eu confesso a vocês que não fiquei muito satisfeito com o nosso terceiro tópico ontem, que era entender como é que a questão da apologética se relaciona com o nosso engajamento cultural. Eu tenho suspeitas do porquê isso aconteceu. Eu imagino que eu, além de correr um pouquinho para terminar a aula de ontem, eu acho que eu pressupus muita coisa de conhecimento e não trabalhei, não apresentei alguns conceitos importantes que eu acho que fechariam melhor o entendimento dessa relação. Então, eu quero gastar um grande tempo dessa primeira aula, talvez a aula toda, ok? Fazendo aquilo que eu vou chamar de recapitulação. Então, vocês vão ver que o título ali vai ser Recapitulando. Mas, na verdade, a minha recapitulação não é uma recapitulação de ontem apenas. Ela é uma recapitulação de alguma coisa que, eventualmente, reverendo Allen Porto também disse há milhões de anos atrás, já que a pandemia aconteceu há tanto tempo, não é? E então eu acho que eu talvez devesse ter considerado o fato de que, no meio desse interregno todo aí, alguns conceitos talvez precisassem ser trabalhados com mais facilidade. Então, nós não temos pressa, eu vou voltar um pouquinho para fazer aquilo que eu vou chamar aqui de uma espécie de teologia bíblica da cultura. A gente precisa entender o lugar da cultura no plano de Deus, para a gente entender o que aconteceu com ela, e então fica mais claro por que nós temos um desafio apologético diante de nós. Aí então, na segunda aula, sim, eu vou trabalhar com o conceito de cosmovisão. Aí eu pretendo defini-lo. Vai ser uma aula um pouquinho mais densa, então não comam muito no intervalo, para vocês não ficarem com sono e dormirem depois, ok? Não comam muito, comam um pouquinho só, porque a nossa segunda aula hoje vai ser um pouco mais densa do que a primeira, que será uma aula de definição. E aí, amanhã, irmãos, eu vou trabalhar com exemplos. Eu vou, na minha primeira aula, tratar de uma dimensão da vida à luz da cosmovisão cristã, para mostrar a vocês como é que essa ideia de cosmovisão pode ser útil no entendimento de uma dimensão da realidade. E aí, na segunda aula, eu pretendo trabalhar com vocês com alguns exemplos práticos que a gente vai tentar responder juntos, fazer alguns exercícios para ver se o nosso curso, de fato, trouxe uma contribuição mais pragmática para vocês, que é o meu objetivo aqui. Eu quero ajudá-los quando vocês se depararem com produtos culturais, a usarem o conceito de cosmovisão para se relacionarem
com esses produtos. Então, eu tenho um objetivo bem prático e eu vou tentar cumpri-lo, então, amanhã. Então, comecemos aqui aquilo que eu estou chamando de recapitulação, que, na verdade, é essa teologia bíblica da cultura, não é? Uma das coisas que eu disse ontem, de passagem, foi que o fundamento último da apologética é vocês se lembram qual é o fundamento último da apologética? Eu disse que há dois fundamentos, né? Um fundamento situacional, que é a antítese religiosa. Agora, existe antes disso um fundamento último. Qual é o fundamento último? O caráter de Deus. A glória de Deus precisa ser vindicada. Alguém me pediu um sinônimo ontem, né? E eu estava tão cansado com a mente já, que o melhor que eu encontrei foi reclamada. Mas a gente pode usar, por exemplo, afirmada. Afirmar a glória de Deus é um sinônimo de vindicar a sua glória. Então, a glória de Deus precisa ser afirmada porque o caráter de Deus exige isso. Eu disse isso ontem. Ele é a verdade e a verdade não pode deixar de ser proclamada. Bem, a questão é, como é que a cultura se relaciona com essa questão da proclamação do caráter de Deus? Eu quero começar a aula de hoje mostrando que a cultura tem a ver originalmente com a proclamação do caráter divino. Vamos pensar um pouquinho no projeto original de Deus para a criação. Por que foi que Deus criou todas as coisas? Por que é que ele trouxe a realidade à existência? Eu creio que não é ir muito longe, e eu creio que nós encontramos amparo bíblico para afirmar que o propósito final de Deus ao criar a realidade é revelar-se. Deus criou todas as coisas com esta finalidade, fazer revelação. Quero chamar a atenção de vocês para dois textos bíblicos que deixam isso bastante claro. O primeiro deles se encontra no Salmo de número 19, um salmo bastante conhecido de todos nós, especialmente os versos de 1 a 4. O que diz o Salmo 19, versos de 1 a 4? Vocês podem ler comigo aí a uma só voz? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Veja que o salmista está dizendo aqui que existe uma proclamação diuturna feita pela criação a respeito do caráter de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus trouxe essas coisas à existência com esta finalidade, que elas pudessem apontar para quem ele é, expressar o seu caráter, revelar o seu caráter. Um outro texto que mostra isso é um texto irmão gêmeo do Salmo 19, é Romanos capítulo 1, verso de número 20. Paulo está trabalhando ali com a condição do homem sem Deus, mostrando que o homem sem Deus foi alguém que rejeitou o conhecimento de Deus. Muito interessante um detalhe, nós não vamos ter tempo de trabalhar com o texto de Romanos capítulo 1, mas ele é um texto chave também para a ideia de apologética, especialmente para a ideia de apologética reformada. Mas, frequentemente, nós temos a ideia de que o problema do ímpio é ignorância, não é?
Nós achamos que o ímpio é alguém que não conhece a Deus. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 1, diz que isso não é verdade. O ímpio, na verdade, conhece a Deus. Não é que ele tem só a possibilidade de conhecer. A ira de Deus se manifesta sobre os homens, especialmente sobre os ímpios aqui, porque eles não foram libertos da ira pelo sangue de Cristo, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então veja, não é porque ele não conhece, não tem informações sobre. É claro, o ímpio não conhece a Deus, a Bíblia também diz isso, no sentido de que ele não responde a esse conhecimento com amor. Não responde de maneira adequada a esse conhecimento. Não é possível dizer que ele não conhece. Mas não é que ele não conheça em termos de informações sobre. Ele tem informações sobre Deus. Por quê, gente? Por causa dessa proclamação diuturna da criação. O problema do ímpio é que, mesmo tendo conhecimento de Deus, ele fez o quê? Rejeitou Deus. Agiu com rebeldia em relação a Deus. Esse, na verdade, é o estado de todos nós, antes de nos encontrarmos ou de sermos encontrados por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Mas veja que Paulo explica isso, dizendo que o ímpio tem conhecimento de Deus, exatamente com essa ideia que nós chamamos de revelação geral, que é a revelação de Deus dada na criação. Ele diz lá em Romanos capítulo 1, verso 20, que os atributos invisíveis de Deus, quais atributos? Ele menciona dois aí, né? O poder de Deus e a divindade de Deus, ou seja, o fato de que existe um Deus que é todo-poderoso e o fato de que esse Deus não é da mesma natureza nossa, é de uma natureza distinta, fica patente aos olhos de todas as pessoas, diz o apóstolo Paulo, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, por que é que Deus criou as coisas? Por que é que Deus trouxe a realidade à existência? Ele trouxe a realidade à existência para revelar quem Ele é. Irmãos, atenção. Esta é a finalidade da realidade, ok? Não é um adendo na realidade. A gente, às vezes, pensa na revelação feita pela realidade criada em termos de um adendo, mais ou menos assim. Ela existe e, por existir e por ser bonita ou poderosa, essa realidade criada até revela quem Deus é. Atenção, revelar não é um adendo, revelar é a finalidade. Deus criou todas as coisas com este objetivo, com este propósito. Um dia eu estava explicando isso na sala de aula e um dos meus alunos, um pastor lá do Rio de Janeiro, ele falou assim, pastor, eu nunca tinha pensado nisso. E veja se eu entendi direito o que o senhor está dizendo. A gente às vezes acha que a natureza é bonita, ou a natureza revela Deus porque é bonita. Na verdade, ela é bonita porque foi criada para revelar Deus. É isso mesmo, eu disse a ele exatamente isso. Não é que a realidade até revela Deus porque ela é bonita. Não, ela só é bonita porque ela foi criada com uma finalidade, com um objetivo, que é revelar o Senhor. Então, Deus trouxe a realidade à existência com esta finalidade, com este objetivo, revelar o seu caráter. Minha pergunta é, onde entra a cultura nisso? Qual é o papel da cultura? E o que é cultura mesmo? Nós estamos falando o tempo inteiro do negócio aqui, e nem definimos isso, né? O que é cultura mesmo? Cultura é o relacionamento do homem com a realidade criada por Deus. É o homem, no exercício da sua criatividade,
descobrindo e intervindo no mundo que Deus criou. A cultura é o conjunto de modos de ser que a humanidade estabelece na sua relação com o mundo e os produtos que a humanidade traz à existência através dessa relação. Então, quando a gente está falando de cultura, a gente está falando, por exemplo, de trabalho, a gente está falando de culinária, a gente está falando de arte, a gente está falando de política, a gente está falando de economia, a gente está falando de leis. Todas essas coisas têm a ver com esse negócio que nós estamos chamando aqui de cultura. E a minha pergunta é: qual é o papel da cultura, o lugar na cultura, nesse projeto original de Deus, que é o projeto de revelação? E a minha resposta é a seguinte: lembrem-se que a realidade criada não foi trazida à existência em um estado de maturidade. Ok? Quando Deus criou a realidade, ela era como um bebê. Um bebê. E ela precisava e tinha uma série de potenciais para se desenvolver. Como um bebê. Um bebê tem vários potenciais. Ele tem potencial de fala, ele tem potencial de relacionamento, mas vamos dizer que quando ele é bebê, esses potenciais estão, por assim dizer, fechados. E é à medida que ele cresce, ou à medida que ele se desenvolve, que ele alcança seu estado de maturidade, ou seu estado de plenitude. Vejam, a realidade criada foi trazida à existência por Deus, cheia de potenciais a serem desenvolvidos pelo homem, para que a plenitude dessa realidade criada pudesse ser vista. E isso estava desde o princípio no plano de Deus. Foi para isso que Deus criou um ser à sua imagem e semelhança. Atenção, quem é o criador da realidade mesmo? Deus. Ele trouxe a realidade criada como um bebê, mas ele colocou nessa realidade um ser que é a sua imagem, um ser que é a sua semelhança. Ou seja, como Deus é criador, o homem é um ser criativo. Ele tem criatividade, com uma diferença, né? Deus cria a partir do nada. O homem cria a partir das potencialidades que Deus o deu. Então, ele não é Deus, ok? Ele é imagem de Deus. Ele é semelhança de Deus. E a pergunta é, por que Deus criou esse sujeito e o colocou nesta realidade? Bem, a explicação está lá em Gênesis. Existem algumas razões pelas quais Deus fez isso, mas uma delas está revelada em Gênesis capítulo 1, versos de número 27 e 28, da seguinte maneira. O texto diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, está falando aqui da criação da humanidade, que foi criada aí nesses dois gêneros, né? O primeiro homem lá criou Deus, pois o homem é a humanidade, de um modo geral. E essa humanidade foi criada com essa distinção de gênero, homem e mulher. Olha que interessante. Isso não revela bem o ser de Deus? Deus não é ao mesmo tempo uno e múltiplo. Não é um Deus que subsiste em três pessoas. Olha como a narrativa da criação descreve a criação do homem. É um homem, mas que se manifesta ou se apresenta na realidade de duas formas distintas: homem e mulher. Expressão da imagem de Deus, unidade e pluralidade presentes nesse ser. E olha como o texto continua. E Deus os abençoou e lhes disse: qual é a ordem? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra
e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, Deus cria esse homem, essa pessoa, esse ser, coloca nessa criação que ainda é um bebê e dá a ele uma ordem. Você vai se multiplicar, vai encher essa terra. Essa expressão muito interessante, porque depois ela vai ser usada posteriormente pelos profetas para falar da glória de Deus que enche a terra como as águas cobrem o mar. Então veja, Deus tem um plano. Qual é o plano? Encher o mundo com a sua glória. Expressar o seu caráter através da realidade criada. E ele cria esse homem, coloca esse homem no contexto do jardim, para que o homem conduza esta realidade criada por Deus ao processo de maturidade, ao processo de desenvolvimento, na certeza de que quanto mais desenvolvida a realidade criada estiver, mais ela expressa o caráter de Deus. É interessante isso, não é? Porque nós parecemos pensar um pouco na contramão disso. A gente tem tanta birra da cultura, a gente crente, às vezes tem tanta birra da cultura, de modo geral, que a gente gosta de sair da civilização. E a gente acha que assim, a beleza de Deus é vista de maneira mais adequada na ausência de civilização. Não é assim, por exemplo, quando a gente vai para o acampamento de carnaval, aí a gente diz assim, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nesse lugar, que mostra quão belo o Senhor é, o quão bonito o Senhor é, não é? Veja, nós estamos diante da beleza de Deus sendo proclamada por meio do desenvolvimento da realidade criada pelo ser criado à imagem e semelhança de Deus. Mas às vezes nós não percebemos esta realidade sendo apresentada. Veja, o meu problema não é que a gente admire a natureza, a gente deve fazer isso, né? Admirar a natureza, mas o meu ponto é que a gente também deveria, a princípio, ter certa admiração pela cultura. Porque a cultura nada mais é do que algum tipo de expressão da beleza de Deus. Talvez você esteja dizendo assim, mas não tem um problema com ela? Tem, mas tem com a natureza também. Ok? O apóstolo Paulo diz que a criação faz o quê? Geme. Porque ela está contaminada pelo pecado. Então, tem problema com a cultura, mas tem problema com a natureza também. Veja como é que no capítulo 2, o texto que vai detalhar a criação do homem, isso vai ficar ainda mais claro. Moisés vai dizer aí, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden com dois objetivos. Quais são os dois objetivos? Vou começar pelo último. Guardar, proteger o jardim de Deus. Essa é uma das finalidades com as quais o homem foi colocado no jardim. E é por isso que nós todos temos uma obrigação ecológica, nós cristãos. Uma obrigação para com o mundo no qual nós estamos. Nós somos guardadores do jardim de Deus. E se é verdade que existem algumas pessoas que às vezes são idólatras do verde, não é? Tem gente que é idólatra do verde, a idolatria do verde. Vê qualquer tipo de intervenção humana na realidade como ilegítima. Isso não é cristianismo, ok? Isso não combina com o cristianismo. Por quê? Porque Deus deu ao homem autoridade para intervir sobre a realidade. Ele disse, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e etc. Então, o homem pode derrubar árvore? Pode ou não pode, diante dessa visão teológica? Claro que pode. Deus deu autoridade a ele para que ele pudesse se valer da realidade criada
para o bem dele e para a glória de Deus. Agora, o homem pode derrubar a árvore de qualquer jeito? Pode ou não? Pode não. Por quê? Porque ele foi colocado na realidade criada por Deus com o objetivo de guardar o jardim, cuidar do jardim de Deus. Mas atenção, não é só guardar. Tem uma outra palavra ali que é uma palavra-chave para a nossa discussão. É a palavra cultivar. Olha a raiz, gente. É daí que vem a palavra cultura. Cultura tem a ver com o quê? Cultivo. Não era assim que a gente falava, por exemplo, da cultura do solo, antigamente, não é? Monocultura. É um termo comum, ligado à agricultura. Então, Deus colocou o homem no jardim com esta finalidade, que ele pudesse desenvolver o jardim para a sua glória. Então, originalmente, irmãos, o que seria a cultura? A cultura seria a atividade humana por meio da qual as potencialidades da realidade criada deveriam ser desenvolvidas para que a verdade, a beleza e a justiça de Deus pudessem ser vistas mais plenamente. Na linguagem bíblica, para que a terra ficasse cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso é cultura, como parte do plano de Deus originalmente. Você entende agora por que a cultura nos impressiona? Por que às vezes a gente fica impressionado com as grandes realizações humanas? Por exemplo, dá uma olhada nessa obra de arquitetura. Esse é o Museu do Amanhã, fica lá em Dubai. É um negócio impressionante, não é? A capacidade criativa dada por Deus ao homem para fazer um troço desse. Se isso impressiona, pensa nisso aqui, gente. O que é isso aí? A Estação Espacial Internacional. Um laboratório que roda a 400 quilômetros acima da Terra e que já está lá desde o ano de 1998, onde o ser humano faz as suas pesquisas espaciais. Impressionante. O lançamento de um foguete matematicamente determinado, que sabe exatamente onde esse negócio vai estar, em que momento, para se acoplar de maneira perfeita, sem que nenhum problema aconteça. Se isso não diz nada a respeito da beleza de Deus e da grandeza de Deus, que criou o homem à imagem e semelhança dele, eu não sei o que outra coisa pode dizer. Então, isso nos impressiona, uma obra como essa. Mas não é só coisas físicas que nos impressionam. Pensa, por exemplo, na estrutura legal que sociedades modernas e contemporâneas possuem para reger a sua vida no mundo. Gente, houve um tempo na humanidade em que você não tinha um registro de leis. As pessoas faziam o que elas achavam por bem fazer, não é? Mas agora a gente tem leis que regem cada uma das relações que nós estabelecemos nesta realidade. Isso é obra da genialidade, da criatividade humana que carrega em si esse traço do caráter de Deus. Pensa no sistema econômico. Você trocar mercadoria por papel. Que troço doido, hein? Você pega um pedaço de papel e, dependendo de como for aquele papel, você vai lá num mercado, vai em algum lugar e troca por outra mercadoria. Que capacidade o ser humano tem de atribuição de valor a um elemento que não tem esse valor todo em si mesmo para funcionar como um mediador das nossas relações econômicas. Isso aponta para a grandeza. Olha como isso facilita a nossa vida, para as relações de troca que existem entre a humanidade. Pensa numa escultura como essa. Quanta genialidade de Michelangelo ao construir Moisés. Ou pense numa pintura como essa de Alicia Monks. Isso não é uma fotografia. Isso não é uma fotografia.
Isso é uma pintura hiperrealista, bem recente, de uma artista chamada Alissa Monks. Pergunto, por que é que essas coisas chamam a nossa atenção? Por que a gente olha para essas coisas e a gente experimenta algum tipo de transcendência? A gente experimenta alguma coisa do tipo, parece que eu estou fora de mim. Por que a gente experimenta esse tipo de coisa? É porque, em algum nível, essas coisas expressam a verdade, a beleza e a justiça do Deus que trouxe a realidade à existência. Bem, isso eu não disse ontem. Por isso que eu achei que eu tinha que dizer hoje. Porque aí a gente equilibra um pouquinho mais a nossa visão a respeito do que é a cultura. Mas aquilo que eu disse ontem é importantíssimo para a gente entender o atual momento desse ente que faz parte originalmente do projeto de Deus. Sim, claro, pode interromper à vontade. Mais amplo, isso. Eu não sei exatamente, mas isso me parece ter a ver com a capturação da palavra cultura para um campo cultural específico, que é o campo da arte. Então, por alguma razão, aí a gente teria que historiografar quando é que isso aconteceu. A arte começou a usar essa palavra para designar o seu próprio campo. E começou a falar, por exemplo, em alta cultura, baixa cultura. Então, em algum momento isso aconteceu e talvez isso explique por que a gente tem essa tendência. Mas, nas disciplinas acadêmicas, o conceito tem uma amplitude um pouco maior. Então, por exemplo, na antropologia, cultura é uma palavra usada para identificar o conjunto de costumes de um determinado povo. Então, a gente também está acostumado com esse uso. Por exemplo, quando fala da cultura indígena, tem muito essa preocupação, no Brasil com a preservação da cultura indígena. Aí não é só arte, tem a ver com todo o conjunto de costumes do povo. Esse uso antropológico está mais próximo do sentido original de cultura do que o uso apenas estético, da palavra ou artístico da palavra. Mas vamos atrás disso, vamos tentar buscar, de alguma forma, historiografar aí o conceito e ver por que isso aconteceu. Hoje eu não tenho uma resposta, vou ficar te devendo. Ok, então veja, até aqui estava tudo bonito, né? Essa cultura é esse negócio bonito e tal, que expressa o caráter de Deus. Esse é o plano original de Deus. Agora, nós sabemos que houve um abalo sísmico na história. Ok? Essa é a melhor maneira que eu encontrei para definir, a princípio, o pecado. Mas, e a razão pela qual eu estou usando essa expressão é exatamente para apontar para os seus efeitos abrangentes. Então, houve um abalo sísmico na história, que foi o pecado. O que foi esse abalo sísmico? Um usurpador, desejando roubar a glória de Deus, foi isso que aconteceu, propôs ao homem que seria melhor se ele vivesse para a sua glória, ao invés de viver para a glória de Deus. Então, lembra do projeto original. Deus criou o jardim, Deus colocou o homem lá e disse: meu filho, o seu papel é espalhar a minha glória por todo esse jardim que eu criei, por todo esse mundo que eu criei. Espalhem-se por aqui, multipliquem-se e levem a minha grandeza, a minha imagem até os confins da terra. Mas alguém fez uma proposta diferente. Na tentativa de usurpar a glória do Criador,
ele disse: que tal se você, ao invés de espalhar a glória dele, espalhe a sua própria? Essa foi a proposta. Onde é que está essa proposta? Está lá em Gênesis capítulo 3, verso de número 4 e 5. Né? Tem um pedaço do verso 4 ali e depois o verso de número 5. Vocês conhecem bem a narrativa. A serpente, que a gente vai descobrir quem é lá no Apocalipse, não é? A gente só sabe, lá, por isso que tem que ler a Bíblia toda, tá, gente? Do Gênesis até o Apocalipse. A gente só descobre quem é a serpente lá no Apocalipse. O diabo fala com Eva, primeiro questionando a palavra de Deus, não é? É aí que começa todo o problema, quando a palavra de Deus é questionada. Aliás, esse é um conceito importantíssimo em Gênesis, o conceito de voz. Como é que a harmonia da realidade é estabelecida em Gênesis 1 e 2? Pela voz de Deus. Quando Deus fala, a harmonia se estabelece. Mas aí em Gênesis 3 surge outra voz, a voz de Satanás, que recomenda ao homem ouvir a sua própria voz. E isso faz com que a desarmonia da realidade comece a acontecer. Então, ele questiona o caráter de Deus. Como? Eu diria que é aí que a gente começa a ouvir que a nossa voz se torna má. Eu acho que essa capacidade de falar conosco mesmos é fato, ou é um resultado da gente não ser mera matéria, ser imagem e semelhança de Deus. Só que se o pecado não existisse, a nossa voz para nós mesmos seria confiável. Por quê? Porque ela sempre seria um eco da voz de quem? De Deus, da voz do Criador. O problema é que o pecado, Satanás disse, você não precisa fazer da sua voz um eco da voz divina. Você pode ser a voz divina. Esse é o ponto. Veja, olha como a tentação, ela era plausível, gente. Às vezes a gente acha que ela não era, ela era plausível. O homem era imagem de Deus. Quer dizer, ele é ainda, né? Mas ele era imagem perfeita de Deus. Uai, da imagem para a coisa imaginada, não deve ser muita diferença. Então Satanás diz, você não precisa ser imagem. Você pode ser Deus. Não precisa ouvir a voz de outro. Pode ouvir a sua própria voz. E aí o homem dá ouvidos à voz de Satanás e adentra o pecado na nossa experiência. Veja como é que é isso que Satanás faz. Ele questiona a palavra de Deus, diz, Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Eva diz, não é bem isso que ele disse que não pode comer dessa, nem encostar nessa, tal, já negocia ali. Porque ele disse que o dia que a gente comer dessa, a gente vai morrer. E aí Satanás contraria a voz. Olha a antítese. O que Deus tinha dito? O dia que comer, morre. Aí Satanás vem e diz o quê? É certo que não morrereis. Vocês não vão morrer. Deus, na verdade, é um tirano que está mantendo vocês sob a liderança dele. Deus, na verdade, não gosta de vocês. Se ele gostasse, ele deixaria comer dessa árvore. Percebe? Ele está subjugando vocês. E aí ele então explica. Satanás explica por que, segundo ele, Deus não teria permitido que Adão e Eva comessem daquela árvore. Ele diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus, essa expressão é importantíssima, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja, em que sentido Deus é conhecedor do bem e do mal?
é no sentido de que Deus tem experiência de ambas as coisas? Sim ou não? Não pode ser, né? Porque a Bíblia diz que Deus é perfeito, é santo. Nele não existe nenhum mal. Em que sentido Deus tem experiência do bem e do mal? No sentido de que ele é quem determina o que é bom e o que não é bom. Ele é o padrão para dizer o que é certo e o que é errado, o que é bonito e o que é feio, o que é verdadeiro e o que é falso. A proposta de Satanás é: você não precisa de outra pessoa para dizer o que é certo, verdadeiro e bonito para você. Você mesmo pode se tornar Deus, e ao invés agora de espalhar a glória dele do jeito dele, você pode espalhar a sua própria glória do seu próprio jeito. E o problema é que o homem acredita nisso. A mulher acredita nisso. E isso tem efeitos avassaladores para toda a construção cultural humana, para aquele projeto anterior, que se mostra pela primeira vez de maneira bem palpável, ainda no livro de Gênesis, no capítulo de número 9, em um episódio, que é o episódio da Torre de Babel. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis capítulo 9. Essa é uma passagem muito interessante para perceber como houve uma virada ao extremo no projeto cultural anterior. Aliás, 9 nada, né? 9 é a aliança de Deus com Noé. 11. A Torre de Babel, Gênesis 11. O texto diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. O que Deus tinha mandado eles fazerem mesmo? Eles se espalharem pelo mundo. Mas eles resolveram ficar ali. Bem, eu não sei se concordo com a tese, mas há quem diga que as grandes aglomerações, as grandes cidades, não estavam no plano original de Deus. Bem, eu não quero discutir esse assunto, mas há estudiosos que dizem que isso é um efeito do pecado. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. O que eles estão fazendo aqui? Alguma coisa errada a princípio? Não. Eles estão fazendo o que Deus mandou, descobrindo as potencialidades, misturando as coisas e etc. Verso 4. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E atenção, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Percebeu como é que houve uma virada radical? Deus havia dito: espalhem por toda a terra a minha glória, encham a terra com a minha glória. E eles disseram: nós vamos ficar no mesmo lugar e vamos construir cultura com um objetivo diferente. Agora nós não vamos mais produzir cultura com o objetivo de fazer com que a glória de Deus se espalhe por toda a terra. Agora nós vamos produzir cultura com o objetivo de que o nosso nome se torne grande. Houve um redirecionamento religioso, porque aquele princípio antitético agora está tomando conta do coração das pessoas. Termina aí a narrativa? Ainda bem que não, né? O texto continua, diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Olha que bonito isso, gente. Então desceu. Desceu é uma palavra que lembra o quê? Encarnação. Deus desceu. Quando o homem começou a fazer cultura a partir da sua perspectiva e do seu jeito, isso aqui já estou adiantando alguma coisa dali da frente, Deus desceu.
Ele desce, vê a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhes por isso o nome de Babel. Isso lembra alguma outra coisa a vocês? Babel. Lembra alguma outra palavra para vocês? Eu falei ontem de duas cidades. Jerusalém, símbolo do povo de Deus, e Babilônia. O que é a Babilônia? É esse projeto civilizacional de construir uma cultura não para a glória de Deus, mas para a glória do próprio homem. Não é uma cidade em si, num lugar específico. A Babilônia é um projeto. Esse projeto humano de agora conduzir as potencialidades da criação, não para revelar a grandeza de Deus, não para revelar a beleza de Deus, mas revelar a suposta grandeza do ser humano. Veja, há muita coisa presente aqui em Gênesis capítulo 9, é um texto belíssimo, mas há Gênesis 11, né? Não, 9, eu estou com 9 na cabeça, não sei porquê. Mas há 4 coisas interessantes aqui que nós devemos perceber, eu quero compartilhar com vocês muito rapidamente. Primeiro, é que o homem de Babel continua construindo, ok? Vocês perceberam isso aí, né? A cultura não acabou, não deixou de existir. A cultura continua existindo. Aos trancos e barrancos, ela continua se desenvolvendo. O pecado é incapaz de frustrar o plano de Deus. Deus disse que a glória dele seria vista em todo o mundo por meio de uma realidade madura. E isso vai acontecer. Vai acontecer, porque o pecado é incapaz de frustrar os seus planos. Agora, em segundo lugar, o homem de Babel constrói com motivações rebeldes. Não mais a glória de Deus, mas a sua própria glória. Tornar célebre o seu nome, expressar a sua verdade, a sua beleza e a sua justiça. Talvez não tenha tempo onde isso seja visto de maneira tão clara quanto os nossos dias, não é verdade? Porque o homem moderno, ou o homem pré-moderno, ele ainda tinha um compromisso com a realidade, um mínimo compromisso com a realidade. Ele dizia que existe uma verdade. Ele não sabia que essa verdade tinha relação com Deus, nem sempre isso estava claro para ele, mas pelo menos acreditava que existia uma verdade objetiva. Nos nossos dias, nem isso a cultura acredita mais. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. E é assim mesmo que é. Você acha uma coisa bonita, eu acho feio, e é assim mesmo que tem que ser, né? E sim, talvez tenha espaço para uma coisa ou outra aí mesmo, mas isso é absoluto e radical. Aquilo que é justo para você, pode não ser justo para mim. O que é essa cultura nossa, senão uma tentativa de autoafirmação absoluta? Inclusive, e aqui não é só em contraste ou em separação de Deus, mas em separação da própria realidade. O homem se tornou tão ensimesmado nos nossos dias que ele se basta. Ele não precisa nem da realidade para dizer o que é verdade e o que não é. Ele se satisfaz consigo mesmo. Terceiro, os produtos construídos por Babel carregam os traços da sua rebeldia. Isso é muito importante. Muito importante para o que nós vamos ver depois. Ou seja, o problema de Babel não é só uma questão de motivação, não. Ele constrói coisas boas por fora, coisas perfeitas por fora, mas com motivações ruins dentro. Não. Porque ele tem motivações ruins dentro, os produtos que ele constrói lá fora carregam os traços das suas motivações ruins.
Então, isso é muito importante, ok? Então, eles carregam os traços da sua rebeldia. Vejam que os homens de Babel, eles agem contra Deus não apenas no reino da motivação, eles também agem contra Deus no reino da ação. Deus disse, se espalhem. E eles dizem o quê? Vamos nos ajuntar. Eles dão concretude a essa motivação contrária a Deus através de produtos culturais. Deus disse, não faz aglomeração. Ok? Deus diz, não faz aglomeração. E o homem de Babel diz, nós vamos aglomerar sim, ok? A palavra do momento, né? Virou a palavra do momento aí na pandemia, a aglomeração. Agora, quarto lugar, os produtos de Babel não satisfazem o homem de Babel. Os objetivos do homem de Babel não são alcançados, irmãos. A torre não alcança os céus. Não alcança. E eles terminam como? Espalhados, ao contrário daquilo que eles queriam. E há pelo menos duas razões para isso, não é? A primeira é que o homem de Babel é um iludido. O homem de Babel é um iludido. Porque ele quer expressar uma grandeza que não existe. Ele quer expressar uma grandeza que não existe. Que glória tem o homem fora do Criador? Se ele é imagem. Ele é imagem. Sim, o homem é um ser virtuoso. O homem é um ser valoroso, capaz de coisas grandes. Mas ele só o é porque ele é imagem de Deus. Fora de Deus, a grandeza do homem se esvai. Então, quando nós queremos expressar através da nossa grandeza, daquilo que somos capazes de fazer, a grandeza de Deus, então nós temos algo verdadeiro para expressar. Mas quando nós queremos fazer da nossa grandeza a grandeza final, então, o que a gente está expressando? O nada, o vácuo, porque a nossa grandeza só existe na relação que nós temos com o Criador. Então, por que o homem de Babel, ele é um frustrado? Por que os produtos dele não satisfazem? Por que a torre não chega aos céus e eles terminam espalhados? Porque o homem de Babel é um iludido. E porque Deus desce para frustrar os planos de Babel. Deus vem ao mundo. E ele vem ao mundo para dizer, é o meu plano que será estabelecido. Não o seu, é o meu plano que será estabelecido. E nós chegamos aqui, então, no último tópico importante que eu considero recapitular para a gente entender de maneira adequada como é que aquilo tudo de apologética que a gente estudou tem a ver com cultura. Esse é o meu objetivo. Eu estou fazendo essa recapitulação toda para que a gente consiga enxergar isso de maneira clara. O que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18, verso 19, Paulo faz uma afirmação linda a respeito dos planos divinos. Ele diz, ora, tudo provém de Deus, que fez o quê? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha que coisa bonita que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Deus não abandonou a realidade que ele criou. A realidade que ele trouxe à existência para expressar o seu caráter, para revelar quem ele é. Ele visitou o homem pecador com graça. Com graça. Deus enviou o seu filho ao mundo, Deus desceu e o seu filho deu início a um projeto de reconstrução cultural.
não é apenas um projeto de salvação pessoal, de pessoas, mas é um projeto de redenção cultural. Lembra o que o apóstolo Paulo diz no verso 17 desse mesmo capítulo? Você se lembra? Texto conhecidíssimo. Ele diz que se alguém está em Cristo, ele é nova, não é nova criatura, não. Tá um pouquinho diferente na tradução. É nova criação. Literalmente é isso que Paulo está dizendo lá. Aquele que está em Cristo já é parte dessa nova criação que Deus está trazendo à existência como meio de fazer com que a realidade retorne para o seu projeto original. E em outro lugar, em Romanos capítulo 13, Paulo diz que aqueles que estão em Cristo, essas são expressões importantes que eu quero que vocês guardem. Eles conhecem os tempos. Lembra que Paulo diz isso em Romanos 13? Ele escreve para aqueles que conhecem os tempos. E conhecer os tempos significa saber o quê? Na linguagem de Paulo, que a noite está terminando. O que é a noite? É esse momento no qual nós estamos vivendo, em que o homem, ao invés de viver para a glória de Deus, vive para a sua própria glória, e nós colhemos todas as consequências deste estilo de vida. Isso é o que a Bíblia chama de noite. A noite está terminando, diz o apóstolo Paulo, mas já está acontecendo o quê? Raiando o dia. Olha que imagem interessante que o apóstolo Paulo usa aqui. Nós estamos vivendo em que momento da história? Na madrugada. Essa é a imagem que o apóstolo Paulo está usando aqui. A noite está acabando e o dia está raiando. E o que acontece na madrugada? Quem saiu para fazer bagunça de noite ainda está na rua? Quem saiu para trabalhar já está na rua também. Ou seja, os cidadãos noturnos e os cidadãos do dia se encontram nesse momento da história. Esse é o momento que a gente está vivendo. Um momento em que há um encontro tensional entre os cidadãos da noite e os cidadãos do dia. Porque os reinos estão convivendo na madrugada. Estão convivendo nesse período. Dois tipos de pessoa. Lembra que eu falei ontem? Dois modos de vida. Lembra que eu falei ontem? Duas mentalidades que frequentemente entram em choque nesse momento da história. Nós aguardamos o tempo em que isso não vai mais acontecer. Nós vamos estar completamente transformados, só haverá cidadãos do dia e nós vamos viver uma cultura absolutamente perfeita para a glória de Deus. Mas nesse momento, a cultura é o produto de cidadãos do dia misturados com cidadãos da noite. E o que é que se espera de nós neste momento em que a cultura está assim? O que se espera de nós é apologética. É isso que se espera de nós. Que nós afirmemos a verdade, a beleza e a justiça de Deus em todos os lugares onde Deus nos colocar, em cada contexto cultural onde Ele nos inserir. Na família, o que eu faço? Afirmo a verdade, a beleza e a justiça de Deus. Na escola, o que eu faço? Eu afirmo a verdade, a beleza e a justiça de Deus. No trabalho, o que eu faço? Eu afirmo a verdade, a beleza e a justiça de Deus. Faço isso para mim mesmo, como eu disse ontem, no nosso coração, né? Dentro de nós mesmos. Faço isso na interação com produtos culturais. E aqui tem uma chave importante que eu quero que vocês guardem para daqui a pouco. Nós nunca podemos nos relacionar com produtos culturais de maneira passiva. Tem cidadãos do dia e cidadãos da noite. E a cultura é a mescla de coisas criadas
por cidadãos do dia e cidadãos da noite junto. Tem traços de luz e traços de trevas e escuridão. Isso significa que nós não podemos experimentar nenhum tipo de produto cultural, a não ser ativamente afirmando a verdade, a beleza e a justiça de Deus. E por fim, afirmo a verdade, a beleza e a justiça de Deus para as pessoas que estão ao meu redor, para os filhos da noite, ou para os filhos da luz, que eventualmente podem ser tomados de incredulidade por causa das influências dos produtos culturais criados por cidadãos noturnos. Eu faço isso para com as pessoas, não é? Não com brutalidade, diz Pedro, mas com gentileza. No caso dos cidadãos da noite, até convidando-os a abrir os olhos e enxergar aquilo que nós um dia enxergamos. Esse é o nosso objetivo, não é? Fazer com que eu ajudar, ou comunicar a mensagem que pode transformar cidadãos noturnos em cidadãos diurnos, não é? Na metáfora que o apóstolo Paulo utiliza ali. Então, por que a apologética é importante? Esse negócio de reclamar, vindicar, afirmar o tempo inteiro a verdade de Deus, a beleza de Deus, a justiça de Deus. Porque embora a cultura tenha um lugar chave no projeto original de Deus, e a gente sabe qual é o final da história, a gente sabe que no final da história Babel rui e Jerusalém nasce. E olha que negócio bonito. Quando Deus cria a realidade, qual é o ambiente que ele prepara para o homem? Qual é o ambiente que ele prepara? Um jardim. E quando ele vai viver pela eternidade com o homem, o que é que desce do céu? É um jardim? Hã? O que é que desce do céu, gente? É uma cidade. Sim, que tem um jardim no meio. Ele está lá no meio, o jardim plantado por Deus. Mas é uma cidade. O que mostra que Deus não odeia a cultura, né? Porque ele permite que os desenvolvimentos que foram feitos ao longo da história, pelo menos parte deles, eu não sei quais são, né? Não sei, por exemplo, Marcelo, você vai ter moto, ok? Na nova terra, não sei. Violão, eu tenho quase certeza que vai ter violão lá. Videogame, tem gente que gosta de videogame aí? Tem não? Videogame, talvez tenha. Eu costumo brincar lá em casa que a gente vai passar férias em Marte, ok? Assim, hoje a gente viaja para os nossos interiores da vida, né? Eu acho que lá naquele momento, com todo o desenvolvimento cultural que vamos ter, imagine, gente, imagine, se com os efeitos do pecado, o homem foi capaz de criar coisas tão grandes quanto criou hoje, imagine depois que esses efeitos forem tirados da nossa existência. Vai ter tecnologia, internet vai voar, não vai cair nunca. Não vai cair, não vai voar. Vai ser um negócio perfeito, não é? Assim, a cultura estará plenamente desenvolvida, expressando a grandeza, a beleza de Deus. Mas isso é lá. Agora, como é que está a cultura? Agora está com misto de tem coisa verdadeira, mas tem majoritariamente mentira. Porque o homem deste mundo ama mais a mentira do que a verdade. Tem coisa bonita, mas é agulha no palheiro. A maioria é feiura. Por quê? Porque o homem noturno chama a beleza de feio e o feio de belo. Ele inverteu as coisas, porque ele quer viver a sua glória e não a glória de Deus. Tem coisas justas, de vez em quando a gente vê, né? Nesse país nosso está difícil, mas a gente vê de vez em quando. Mas tem muito mais injustiça do que justiça nesse momento. Porque o homem
noturno, ele ama a injustiça mais do que ama a justiça. E nós, irmãos, estamos no meio disso aí. Estamos no meio desse sistema econômico que expressa parcialmente a beleza de Deus, mas contribui para que muita injustiça aconteça. Estamos no meio desse sistema político que, pelo menos, trava para que a maldade não é? E expressa alguma coisa do caráter de Deus, mas também expressa muito da maldade humana. No meio dessa arte, que de vez em quando você olha e fala, que coisa bonita, como meu coração foi arrebatado. Mas tem aqueles troços que você tem que ouvir na rua o tempo inteiro, que o seu ouvido não aguenta, que ele não para de ficar no seu ouvido o tempo inteiro, e as frases colam na sua cabeça, e você odeia que aquele negócio esteja lá, porque aquilo não comunica a beleza e a grandeza de Deus para você. Então, a gente vive nesse momento, dessa tensão, em que a gente se relaciona com pessoas, produtos culturais, sistemas, teorias que expressam essa dualidade. Daqui a pouco, então, depois de comer o nosso lanche, nós vamos começar a entender um conceito que alguns estudiosos contemporâneos disseram assim, talvez esse conceito possa nos ajudar a lidar com esse negócio, que é o conceito de cosmovisão. Tá bom? É isso aí. Para o